E aí, meus filhos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai estar resolvendo uma questão da UFT do ano de 2023 que fala pra gente o seguinte: em um calorímetro ideal, mistura-se 500 gramas de água a uma temperatura inicial de 10 graus Celsius, com 2 quilos de um determinado óleo a temperatura inicial de 40 graus Celsius. Sobre esse sistema, analise as afirmativas a seguir. Então, vamos entender o que a questão está dizendo. A gente tem aqui, em um sistema termicamente isolado, você pode imaginar que é um isopor, e aí, na primeira parte, a gente coloca uma porção de água. Quanto que a gente coloca de água? A gente coloca 500 gramas, beleza? Então, aqui a gente vai ter água, e associado à água, a gente tem uma massa de 500 gramas, e a gente vai ter também uma temperatura inicial de 10 graus Celsius, beleza? E aí depois a gente coloca óleo. Quando a gente coloca óleo, deixa eu colocar de laranjinha aqui para vocês verem, a gente vai ter o seguinte: a gente colocou esse óleo aqui e a massa desse óleo é de 2 quilos. Esse óleo está a uma temperatura de 40 graus Celsius. E aí, por ele estar mais quente, ele vai trocar calor com a água, beleza? Inclusive, uma das perguntas é qual é a temperatura de equilíbrio térmico. E aí, vamos começar olhando. Ele quer saber o seguinte: o calor específico da água é maior que o calor específico do óleo. Observa o seguinte: o calor específico do óleo é meio caloria por grama grau Celsius. O calor específico da água é 4.180 joules por quilograma Kelvin. Bem, se você souber de cabeça, você pode até roubar essa parte, dizendo que o calor específico da água também vale 1 caloria por grama grau Celsius. Mas como que a gente chega nesse valor de forma justa, através do que ele deu aí na questão para a gente? Se você soubesse disso, você fazia a questão muito mais rápido, claro. E, gente, antes de fazer a conversão das unidades do calor específico, a gente vai converter a massa de óleo. Observa que eu tenho 2 kg de óleo. Então, eu vou pegar o valor da massa do óleo, que está 2 kg, e vou passar para grama. Para passar para grama, a gente faz o quê? A gente multiplica por 1000. Beleza? Só para a gente ter as mesmas unidades de massa, tanto para a água quanto para o óleo. Então, a massa desse óleo vai ser justamente 2.000 gramas. A gente vai reservar esse valor para daqui a pouco e vamos voltar a fazer o que a gente estava fazendo. Como que a gente converte o calor específico de forma bonitinha? Eu vou pegar aqui o calor específico da água. E aí eu vou escrever tudo junto, né? O calor específico junto com as suas unidades. O calor específico, então, é 4.118, né? 180 joules por quilograma Kelvin. Como essa temperatura aqui é uma temperatura associada a uma variação de temperatura, beleza? Essa unidade de Kelvin está associada à variação de temperatura, porque na expressão da quantidade de calor, a expressão é m vezes c vezes delta θ. Então, esse Kelvin aqui está associado a uma mudança de temperatura. E aí a gente precisa saber que a mudança de temperatura em Kelvin, ela vai ser o quê? Ela vai ser exatamente a mesma da temperatura em Celsius. Então, para você passar de Kelvin para Celsius é fácil, é só você trocar a letra. Então, a gente já vai ter aqui, 4.180 joules por quilograma. Agora que eu já troquei, eu vou botar aqui de vermelho, grau Celsius. Agora eu vou passar o mais facinho. Eu vou passar de quilograma para grama, beleza? E aí, como que a gente vai fazer isso? Eu vou pegar esse valor aqui, o que a gente já sabia, eu vou apagar e vou reescrever. Observa que para passar de quilograma, né, para grama, a gente precisa multiplicar por 1000. Então, a gente vai ter 4.180 joules. E aí, 1 quilograma são quantas gramas? São justamente 1000 gramas.
beleza? E aí, vou dividir 4.180 por 1.000. Fazendo essa conta, você vai encontrar 4,18 joules por grama grau Celsius. Estamos chegando lá. Observa que uma caloria são 4,18 joules. Então, você pode trocar esse 4,18 joules por uma caloria. E é o que a gente vai fazer. Você pode trocar isso aqui por caloria, por uma caloria, né? Então, você vai chegar à conclusão que o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. E você pode botar isso aqui de vermelho, se você quiser, só para deixar um destaque, mas eu já escrevi assim. Tá tudo certo. Olha só, o que a gente fez aqui é que para passar de joule, né, quando você vai converter de caloria para joule, quando você quer passar de caloria para joule, você multiplica por 4,18. E se você quiser fazer o oposto, você divide por 4,18. Então, basicamente, o que a gente fez foi dividir por 4,18, beleza? E aí, com base nisso, a gente já pode avaliar a opção 1. Ele fala que o calor específico da água é maior que o calor específico do óleo. Isso é verdade, o calor específico da água vale 1, enquanto do óleo vale meio, tá? Você só poderia analisar essas coisas se as unidades fossem as mesmas, tá? Acabou que, coincidentemente, né, os valores numéricos aqui ainda permaneceram em ordem, assim, como que eu posso dizer? O calor específico da água continua sendo maior, mesmo trocando a unidade. Então, é válida a opção 1. E se é válida a opção 1, a gente pode excluir as alternativas D e a gente pode excluir a alternativa A. Ou seja, só temos como resposta a letra B e a letra C que envolvem a opção 1. Beleza? E, gente, agora a gente vai começar a olhar a opção 2. A opção 2 fala o seguinte: a capacidade térmica da água é maior que a capacidade térmica do óleo. Capacidade térmica, gente, ela é calculada como o produto de massa vezes calor específico. Então, como eu sei já disso, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte: eu vou calcular a capacidade térmica do óleo. Capacidade térmica do óleo é a massa do óleo. Quanto que é a massa do óleo, Luiz? 2.000. Qual é o calor específico do óleo? Meio. Fazendo esse produto, a gente vai ter 2.000 vezes meio, vai dar 1.000 calorias por grau Celsius. Beleza? Agora que a gente calculou a capacidade térmica do óleo, a gente pode calcular a capacidade térmica da água. A capacidade térmica da água vai ser a massa de água que a gente tinha, que era 500 gramas, ele informa isso na questão, tá bom? E a gente vai ter aí o calor específico que vale 1. Fazendo esse produto, você vai achar 500 calorias por grau Celsius. Ou seja, a gente chega na conclusão de que o calor, a capacidade térmica do óleo é maior que a capacidade térmica da água. Beleza? Essa é a nossa resposta. Com isso em mente, a gente já vê que a capacidade térmica da água não é maior. Com isso, a opção 2 ela está incorreta. A partir disso, a gente pode calcular a temperatura de equilíbrio térmico. Como a gente está falando de troca de calor, a expressão que a gente vai usar vai ser Q1 mais Q2 mais Q3 mais Q4. E como não existe possibilidade de mudança de temperatura, você pode até dizer o seguinte: a quantidade de calor que você vai ter vai ser igual à quantidade de corpos que você tem trocando calor. Nesse caso, eu tenho óleo e água, duas substâncias. E aí, a gente vai ter que a quantidade de calor vai ser dada por Q1 mais Q2 igual a 0. Beleza? Vou pegar essa expressão, vou jogar lá para baixo para a gente calcular a temperatura de equilíbrio térmico. Bem, vou colocar isso aqui embaixo para ficar um pouco mais coerente. E aqui eu só vou abrir um parênteses que a gente estava calculando as capacidades térmicas para isso aqui ficar certinho. Beleza? Mais nada que atrapalhe a resolução. Vamos lá. Pegando agora a temperatura de equilíbrio térmico, a gente vai substituir essa quantidade de calor pelo seguinte: a quantidade de calor vai ser dada por massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. A gente vai ter isso tanto para o óleo quanto para a água.
Beleza? Tendo isso em vista, a gente iguala isso a 0. Vamos lá. Qual é a massa de óleo que a gente vai ter? A massa de óleo, a gente calculou, aliás, a questão deu, né? É 2.000. O calor específico do óleo é meio. E a variação de temperatura vai ser a temperatura final, que é a temperatura de equilíbrio térmico, que vai ser a mesma, tanto para o óleo e para a água, menos a temperatura inicial do óleo. Qual é a temperatura inicial do óleo? 40 graus Celsius. Mais a massa de água, que vale 500 gramas, o calor específico da água, vezes a variação de temperatura, que é a temperatura final, menos a temperatura inicial, que vai ser 10. Temperatura final é a temperatura de equilíbrio térmico, e aí a gente vai dar igual a 0 isso aqui. Vamos lá. 2.000 vezes meio tem que dar quanto? Tem que dar 1.000. Beleza? E 500 vezes 1 vai dar 500. A gente já tinha feito essa conta. Então, reescrevendo, né? Eu vou fazer isso aqui para ficar um pouquinho mais rápido. Eu vou pegar os mesmos termos que a gente tinha aqui e só vou completar a equação. Então, a gente tem agora 1.000 vezes θ menos 40 mais 500 vezes θ menos 10. E isso tem que ser igual a 0. Com isso em mente, a gente vai fazer uma operação distributiva. 1.000 com θ, 1.000 com 40. 500 com θ, 500 com 10. E aí, a gente vai ter 1.000 vezes θ menos 1.000 vezes 40, 40.000. Mais 500 vezes θ vai dar 500 θ menos 500 vezes 10, 5.000. E isso vai ser igual a 0. Tendo isso em vista, a gente vai somar letra com letra, número com número. Somando isso, você vai ter 1.000 com 1.000 θ com 500 θ, você vai ter 1.500 θ. Menos 40.000 com menos 5.000 vai dar menos 45.000. E isso tem que ser igual a 0. Vou pegar esse 45.000 que está subtraindo, vou passar para o outro lado, somando. E aí a gente vai ter 1.500 θ igual a 45.000. E aí eu posso isolar o θ para descobrir a temperatura de equilíbrio térmico. Com isso, a gente vai ter 45.000 sobre 1.500. Corto 2 zeros de cima, corto 2 zeros de baixo e a gente vai encontrar justamente 30 graus Celsius, que é a justificativa da afirmativa 3, né? Ele fala que essa temperatura de equilíbrio térmico é 30, então essa opção também está certa. E aí a gente concretiza o gabarito justamente na letra C, beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Eu desejo a todos uma ótima semana, ótimos estudos e até a próxima. Se esse vídeo te ajudou, eu peço que você curta e, se puder, se inscreva no canal para poder me ajudar e isso me motiva a produzir mais vídeos aqui para o canal, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau!